Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista com diretores e diretoras e idealizadores e idealizadoras de festivais de fotografia no Brasil. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a Lucila Horn, que foi a idealizadora do Floripa na Foto, né? Lucila Horn é artista, curadora, produtora e arte educadora, graduada em artes plásticas, pós-graduada em pintura, especialista em arte e ciências humanas e em fotografia, mestre em educação e cultura e doutoranda em educação. Artista desde 1987 e desde 1988 atua na área de educação. Como curadora, desenvolveu importantes projetos, destacando-se as exposições Brasil-África em Nós, parceria com o grande e queridíssimo Walter Firmo, em 2009, Fotografias Contemporâneas Brasileiras, Imagens, Vestígios e Ruídos, em 2013 e 2014, no Museu de Arte de Santa Catarina. E foi com curadoria, desculpe, de Translitoriana, de Andreas Eichenberg, com curadoria de Michel Corver, no MESC. Coordena o Festival de Fotografia Floripa na Foto e o Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte. Floripa na Foto iniciou suas atividades em 2010, a partir da vontade de conhecimento de suas idealizadoras, Lucila Horn e Lu Renata, quando foi realizado através do edital estadual de cultura Elizabeth Anderg, no ano seguinte, 2011. O festival foi viabilizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura e Lei de Incentivo à Cultura Municipal. A partir desse ano, passa a ser realizado bianualmente, 2013, 2015, 2017 e 2019. Próxima edição, 2021. O Floripa na Foto sempre contou com a parceria importante do Centro das Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Cultura. Desde 2011, realiza no ELF Encontro de Livros, Fotografia de Autor, Biblioteca Itinerante Floripa na Foto, Mostra Editorial La Luminosa, autores latinos-americanos. Por entender a fotografia como múltipla, o Floripa na Foto realiza, dentro de sua programação, ações que abrangem diversos campos do conhecimento, onde a fotografia é entendida como expressão. Como exemplo, 2 edições do Fórum de Fotojornalismo, 3 edições do Fórum de Fotografia Contemporânea, 6 edições do Fórum Fotografia, Arte e Cultura e 9 edições do ELFA, no Floripa na Foto e no BC Foto Festival. Além de palestras, workshops, conversas com os artistas, exposições, leituras de portfólio e ações educativas e formação de educadores. Bom, está aí um resumo da brilhante e longa carreira da Lucila e um resumo também do Floripa na Foto, que já é um festival estabelecido, que já tem alguns anos, né? Lucila, eu queria começar te perguntando como é que está o planejamento do Floripa na Foto para 2021. Então, nós já, quando fizemos 2019, esse ano de 2020 seria os 10 anos do festival, né? Uhum. E só em 2011 a gente agregou o festival uma parceria que vem de bastante tempo, que é a parceria com a Laverne, da Argentina, com a editora La Luminosa, da Argentina também. Uhum. E então, em 2021, fará 10 anos do ELFA, do Encontro de Livros de Fotografia de Autor. Então, a gente trabalhando nesse planejamento de juntar o Floripa na Foto de 2021 com a comemoração dos 10 anos dessa parceria, que é muito importante para o festival, porque agregou muito nesses anos a questão do livro e convocatórias para o encontro de livro de fotografia de autor, além de ela ter sido muito importante porque agregou outras possibilidades de difusão da fotografia, né? E também foi muito importante porque levou também o trabalho de participantes do encontro a outros lugares, exatamente por essa parceria com a Laverne, porque esses livros eles acabaram indo para várias mostras Argentina. A Laura também, ela que fez a estrutura e a montagem da Fototeca de Cuba, então esses livros também foram para Cuba.
E na edição de 2019, a gente contou com a participação também do grupo das fotógrafas latino-americanas. Então, acabou que a gente também estabeleceu uma relação com as meninas da Colômbia também. Uhum. A gente, sem querer, acabou virando um grupo que está muito mais voltado para a América Latina, e mesmo estabelecendo muitas relações com o Brasil, né, com outras regiões do Brasil, e muito forte ficou a questão do livro. Então, o nosso planejamento para o Floripa na Foto do ano que vem, ele traz muito essa característica de trabalhar fortalecendo essas relações com o Uruguai, com a Argentina, com Colômbia, com Cuba, e preparando para fazer algumas mudanças nesse encontro, como é uma questão que a gente está tratando agora com La Luminosa, de lançar um primeiro prêmio do Encontro de Livros de Fotografia de Autor, para lançar um livro pela editora La Luminosa a partir dessa seleção, né? Então, agora a gente está na fase de diálogos, a gente fez toda essa estrutura, primeiro do nosso planejamento interno, e agora a gente está nessa fase de começar a estabelecer esses diálogos para conseguir viabilizar. E a gente ainda está na fase de fazer os projetos para captação, porque a gente teve apoio financeiro no festival em 2010 e 2000. Depois, o festival foi feito só com parcerias, né? Então, a gente tem essas parcerias todas, elas são a Universidade do Estado de Santa Catarina, pelo Centro de Artes, que é onde tem os cursos ligados à arte, a Vale, que é uma universidade aqui que tem um curso de fotografia, a Fundação Catarinense de Cultura, elas são parcerias que a gente todos os anos precisa restabelecer, mas que vem desde a primeira edição, e todos os anos a gente refaz essas parcerias. Que são parcerias institucionais, mas que viabilizam muitas pequenas coisas que um festival precisa. Entendi, claro. A gente está agora nessa fase de, muito embora tudo esteja meio difícil nessa quarentena, né? A gente está na fase de fazer esse planejamento e reestabelecer todas essas parcerias. Quer dizer, mas essas parcerias, como você falou, elas são institucionais. Essas instituições, elas não entram com grana, elas entram com estrutura, com mão de obra. Em algumas vezes tem questões que a gente teria que pagar com dinheiro e a gente não paga com dinheiro. Inclusive algumas coisas que são financeiras, como passagens, hospedagem, né? Então, como eu também sou doutoranda e faço parte de um grupo de pesquisa que chama Educação, Arte e Inclusão, esse grupo, que está ligado a um laboratório interdisciplinar de formação de professores, esse grupo ele também faz parceria com o festival, que é um grupo que pertence ao Centro de Artes, faz parceria com o festival, e a gente consegue fazer alguns projetos de extensão que são viabilizados dentro do festival. Por exemplo, o fórum, que é o Fórum Fotografia, Arte e Educação, ele acontece desde o primeiro festival, né? E todos os anos a gente consegue viabilizar através de parceria com a universidade, e a universidade também consegue viabilizar algumas passagens, algumas hospedagens via projeto de extensão que agrega os assuntos de interesse do grupo de pesquisa. Então, é uma conciliação de interesses, de uma certa forma. Na verdade, a gente tem os mesmos interesses, porque tanto eu quanto a Lu Renata, que foi quem começou o festival comigo, que ficou no festival até 2017, quando ela se afastou para terminar o doutorado em arte, nós duas temos uma ligação muito forte com a arte, nossa formação de base é arte, né? Com a fotografia e com a educação. Então, a gente tem um festival sem essas três coisas, né? A arte e a educação. E uma coisa que a gente, desde o primeiro festival, foi tentar unir esses dois lados que, às vezes, não conseguem se conciliar, que é a arte e a fotografia, né? E aí vem todas aquelas perguntas, né? Então, arte. Então, né? Então,
né? E só que não é essa questão, né? A fotografia, Claro. no nosso resumo, assim, a fotografia, a gente entende a fotografia como, né? E nem sempre ela está no campo da arte, né? Ela está em vários campos, né? O que a gente exclui do festival é aquilo que a gente chama de lobby, né? Isso a gente não inclui no festival porque a gente acha que já tem outros eventos que fazem esse serviço e que servem a isso, a essa coisa de assim, o nosso festival ele não serve para dar receitas, ele não serve para case de sucesso, ele não serve para nada de troca de ideias, de conhecimento, né? Então é um lugar onde é para dar start, fazer perguntas, refletir, né? Apontar caminhos possíveis. Então, eu acho que a união com a universidade é importante por isso, assim, porque a fotografia é como um campo de conhecimento, né? E esse conhecimento, ele tanto está na nossa parceria que a gente faz com o curso de jornalismo da Universidade Federal para fazer um fórum de fotojornalismo, como fazer com o curso onde tem licenciatura em arte para tratar das questões de arte e educação, né? Como lado em arte que quer trabalhar um fórum de fotografia contemporânea, ou então curso de fotografia, que é um curso tecnológico da Univale, e para os alunos é importante que eles estejam junto com a gente durante o festival, porque eles conhecem pessoas, porque eles trocam ideias, porque eles se enriquecem. Então, essas parcerias, elas são importantes e elas não são só assim uma união de interesses, elas são mais uma forma de levar, eles nos ajudam a levar adiante, nós ajudamos a levar adiante, então que vai além dos interesses, extrapola aquilo que seria interesse inicial, aquilo extrapola, aquilo vai no próximo ano coisas porque já nasceram outras ideias. Vocês formatam novos interesses juntos, de certa forma é isso que acontece. Exatamente. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, o mundo não acadêmico potencializa a academia e vice-versa. Quer dizer, é uma troca e uma autopotencialização nesse sentido. Né? Porque o mundo acadêmico, muitas vezes, é muito fechado, muito em si mesmado. Né? Ele é muito voltado para si próprio. Né? E o mundo não acadêmico, na sua natureza, está extrapolar esses limites do eu, muitas vezes. Então, mas eu acho que essa é uma característica muito forte do Floripa, né? Essas duas características, essa ligação com a academia, com essa formatação inicialmente mais clássica do saber, do conhecimento, e essa ligação com outros países da América Latina. Eu acho que isso é muito forte, muito mais forte em Floripa do que nos outros festivais, me parece. Porque a gente nasceu um pouco dentro da universidade, né? A gente nasceu juntando esses interesses já desde o início. Uma outra coisa que eu falei em relação ao planejamento é que em Santa Catarina nós temos 2 festivais de fotografia, que é o Floripa na Foto e o BC Foto Festival. E o nosso festival nasceu antes, mas nós ajudamos Floripa, o BC Foto Festival já nasceu a partir de um legado do Floripa na Foto, né? Construir projeto e tudo isso. E sempre aconteceram 2 festivais, né? Por ano. Aí nós decidimos anual. Então, os meninos fazem anualmente. Só que esse ano o festival deles estava aprovado pela lei municipal lá e não vai acontecer. Provavelmente, né? Cancelou tudo. Mas nós temos projetos em comum, né? Os coordenadores do BC e a coordenadoria do Floripa na Foto. Então, a gente está estudando a possibilidade de talvez no ano que vem o evento ser casado, para não ter 2 festivais no mesmo ano, num ano que vai estar um monte de eventos encavalados que vão acontecer. Nós estamos com outros 2 projetos aprovados, que são de uma missão fotográfica em Balneário Camboriú e uma residência do Na Foto, do NEFA, do núcleo, que acontece em Balneário e Florianópolis.
Então, talvez esses dois projetos que vão acontecer esse ano, que é a residência em Floripa e a missão fotográfica em Balneário, sejam também muito alimento para o que vai a programação do festival do ano que vem. Quer dizer, o festival ano que vem, na verdade, pode vir a ser um festival com duas cabeças, vamos dizer assim. Um festival com duas cabeças, um festival com duas sedes, que Uhum, faça entendi. ou que aconteça uma parte aqui que seja alimento para o que vai acontecer como evento lá. Entendi. Então, a gente ainda está estudando isso. Eu comecei nessa semana passada a conversar com os meninos, porque a gente faz esses projetos da missão e da residência junto. Uhum. E então tem muita coisa que mudou a partir Uhum. dessa quarentena, né? Pois é. Muita coisa muda a partir dessa quarentena, porque para não mudar nada, a gente teria que ser muito insensível, né? Não, pois é, teria que estar meio avestruz, de uma certa forma, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, e desculpe, já peço desculpa antecipadamente pela minha ignorância geográfica, mas qual é a distância de Balneário Camboriú para Florianópolis? É, mais ou menos, eu não sei te dizer em quilômetros exatamente, mas Uhum. fica a 1 hora de distância. Sim, Sei. com Uns 60. calma, né? Se tu tiver com Uhum. muito, em 45 minutos você está lá. Entendi. Então deve ter uns 60 quilômetros, uma coisa assim, mais ou Eu menos. imagino que sim, porque Uhum. Joinville é onde eu estou agora, né? Uhum. Fica a 180 e Balneário está mais ou menos metade do quilômetro. Eu acho que 60, 70 quilômetros deve ser assim, porque ela Entendi. é um pouco antes da metade do caminho, assim. É. E a ideia de vocês é talvez fazer um festival simultaneamente nas duas cidades? É uma das possibilidades ou não? Eu acho que isso é mais difícil porque isso complica a logística, Claro. mas nós pensamos em fazer uma ação mais fácil que uma ação seja feita em Florianópolis que reverbere num evento Em Camboriú depois. em Camboriú, que um ali Uhum. outro. Porque a gente tem que considerar também, né, Lucila, que a mobilidade, que agora deveria ser perto de zero, né, infelizmente não, nem todo mundo está podendo obedecer essa norma, mas a mobilidade certamente é uma das coisas que vão ser mais impactadas com essa com a nova realidade que nós vamos ter que conviver, que a gente nem sabe direito qual é, né? A gente tem conjecturas como é que é esse novo mundo está se apresentando, mas a gente concretamente não sabe o que vai Eu não acontecer. Então, consigo fazer planos hoje em termos de datas, né? Porque nós tínhamos agora para ir para em setembro, outubro para o Uruguai, novembro para Argentina, novembro a gente já tinha um evento na Fototeca em Cuba também dessa parceria. Eu não sei se a gente vai, né? Eu não sei se claro. vai poder acontecer esse ano. Eu tenho que Uhum. fazer planos colocando datas e deslocamento para esse ano. Eu É. eu penso que esse ano é um ano da gente, na verdade, se recolocar Uhum. e refletir sobre as questões que são importantes e Uhum. tentar se reinventar para passar a construir, mas sem a gente colocar limites de datas ou principalmente quando não se precisa, né? Tem alguns projetos que a gente tem que responder, né? Tipo, tem que apresentar É. o relatório até dezembro. Tá bom, eu vou ter Uhum. que fazer formas para que esse projeto aconteça. Uhum. Mas, nos casos, a gente está fazendo, inclusive, reuniões semanais. Uhum. Eu estou fazendo com os meninos de Balneário Camboriú, algumas vezes com a Laura da Argentina. Estamos fazendo reuniões semanais para não perder o pé da questão, para poder ir elaborando principalmente essas ações de formação, essas ações formativas. Uhum. Estou encontrando os outros colaboradores também, tudo via online, né? A gente está Uhum. aprendendo a lidar com essas novas ferramentas. Mas sem colocar uma data, a gente fica imaginando que o festival vai acontecer lá para maio do ano que vem, né? Porque o Sabe Floripa lá. Foto seria em março do ano que vem, Uhum. seria em agosto agora, né? Uhum.
a ideia é juntar para se fortalecer, né? Uhum, não, perfeito. Você acha que não, primeiro é o seguinte, qual que você acha que é a principal função ou as principais funções dos festivais de fotografia? E se você acha que essas funções ou essa função seminal, principal dos festivais, ela vai mudar com esse novo mundo que está se configurando aí na nossa frente? A primeira palavra que sempre vem à cabeça é encontro, né? Aham. Quando eu penso em festival, a primeira palavra que me vem é encontro. É, e eu acho que a função dos festivais é, assim, lançar faíscas, né? Eu acho que, Lindo. pelo menos no nosso caso aqui, e eu acho que tem também objetivos diferentes para festivais. Eles não têm todos Aham. no festival. No nosso caso aqui, foi uma questão muito de fomentar a fotografia e mais, fomentar pensar sobre a fotografia Uhum. no Estado. E o festival fazendo 10 anos, a gente vê que parte disso já foi cumprido. E tem Uhum. estrutura do festival. Uhum. Eu acho que no começo o festival ele precisava muito de workshops, palestras, né? Ele precisava muito incentivar as pessoas a pensar sobre. E no primeiro Uhum. festival, no primeiro a gente já colocou pessoas daqui misturadas com pessoas da América Latina, misturada Uhum. com pessoas do resto do Brasil, para estar à frente desses workshops, isso porque eu acho também que uma das funções é alavancar a produção local, dar visibilidade, fazer circular uma produção brasileira que não está nas grandes galerias, que não Uhum. está no chamado mercado de arte, né? Uhum. De entrar nessa questão. É. Mas eu acho que uma questão que eu acho muito importante é fazer circular. Fazer Uhum. ao pensamento, fazer circular a produção. Então, com o tempo, o festival, eu não entendo ele como um grande evento. Eu acho que Uhum. os festivais, grandes eventos. Os festivais, Uhum. eles não te... Né? Normalmente, nós todos nos encontramos lá uma vez É. por ano, né? Uhum. Mas eu acho que tem essa questão também de capilarizar, sabe? De Uhum. colocar nosso interesse hoje não é mais só trazer pessoas para cá, nosso interesse é também levar pessoas para outros lugares, né? Perfeito. Então, hoje a gente já mudou muito a estrutura do festival, por isso que a gente está com os projetos de residência, de Uhum. missão, do núcleo, porque hoje já está muito mais disseminado na cidade, em Santa Catarina, coisas que há 10 anos atrás eram muito vistas separadas, por exemplo, a arte e a fotografia. Sabe? Então, assim, eu acho que o festival já fez um pouco desse trabalho e eu acho que hoje ele pode um pouco mais ser menos evento Uhum. e ser mais disseminação e formação, né? Uhum. Então eu acho que não existe única missão para o festival, mas eu acho que uma que diz respeito a todos os festivais, pelo menos todos que eu frequentei, é a questão do encontro. Uhum. O encontro e a troca é o espaço privilegiado e que ali você vai lançar muitas perguntas que você vai carregar com você depois e que vão ser respondidas ao Uhum. longo do tempo. E muitas vezes esses Você me fez uma encontros. pergunta também. Desculpa, fala. Não, é que Não, você tinha fala, me continua. perguntado sobre se a quarentena e o Covid e Uhum. tudo isso vai mudar, né? Uhum. Esse, esse função dos festivais. Uhum. Eu acho que o que muda é o foco, não a função. Assim, eu acho que Uhum. a Perfeito. função do encontro, a função de lançar questionamentos, de fomentar o conhecimento, eu acho que essa função ela permanece. O que muda Uhum. um pouco é como é que a gente vai para o mundo agora, né? Eu acho que isso Uhum. não muda só em relação aos festivais, muda como artista, isso muda pessoalmente, isso muda politicamente,
né? E todo esse processo de quarentena, ele muda muito as nossas prioridades e nos faz rever muita coisa. Aonde a gente quer chegar, na verdade, com tudo Claro. isso, né? A gente faz muito essa pergunta, e uma das perguntas que eu tenho me feito muito é assim, ó, qual é o meu papel como artista nesse processo, né? Qual é o meu papel como produtora cultural nesse processo? O que eu posso fazer para agregar pensar ao mundo que seja, ao mesmo, não deixar de ser reflexivo e ao mesmo tempo não ser pessimista. Tá difícil. Claro, está difícil. Mas nesse sentido, eu acho que a gente pode estar diante de uma oportunidade talvez única, né? Outro dia eu li em algum lugar, já não sei mais aonde, que o mundo, nesses próximos 6 meses, um ano, vai dar um salto tecnológico equivalente a mais ou menos 20 anos, né? Não sei se essa matéria se inspirou no Juscelino Kubitschek, que falou que ia fazer 1 ano e 5, né? E acabou fazendo Brasília em tempo recorde, né? Um caso único na arquitetura mundial. Mas me parece que isso está realmente se tornando verdade, né? Esse aqui, por exemplo, é um bom exemplo, né? Esses encontros que a gente está fazendo aqui, nesse formato de entrevista, de conversa, é uma coisa que a gente, pelo menos, não tinha passado pela minha cabeça dessa forma há 1 mês, 2, 3 meses atrás. Então, essa tecnologia também talvez nos proporcione esse ir para fora, como você falou, né? Nos levarmos para outros lugares e fortalecer essa rede, que é muito, muito poderosa e potente, essa rede não só de produtores de festivais de fotografia, mas de pessoas que produzem fotografia, arte, eventos, enfim, é uma gama gigantesca de pessoas, né? A própria rede, por exemplo, tem um grupo no WhatsApp que são mais de 200 pessoas que você conhece, né? Ali tá muita gente, né? Muita gente importante e muita Hoje gente são capaz. 300 afiliados, né? 300 filiados na rede. Pois é uma potência incrível isso, né? E você falou uma palavra muito interessante, muito bonita e muito potente, né? Que os festivais devem ser faíscas, né? E essas faíscas, eu acho que você concorda que essas faíscas são mais no âmbito da pergunta do que da resposta, né? E quando você fala de festivais serem eventos, né? Muitas vezes os festivais às vezes ficam um pouco focado, talvez um pouco demais nas respostas e pouco nas perguntas, né? Então, como você falou, os festivais têm que ser cada vez mais, me parece que e vão se tornar cada vez mais encontros baseados em perguntas que a gente carrega com a gente, que a gente sai dos festivais com as perguntas e talvez menos nas respostas. É isso que eu sempre penso, que eu acho que tem lugar para as duas coisas. Eu acho que tem momentos em que você precisa trazer algumas respostas para que as respostas se tornem outras perguntas, né? Claro. Os festivais, eu acho que eles têm sim uma função também de mostrar, né? De mostrar autores, de mostrar pessoas importantes, de mostrar projetos, mas o que fica de tudo isso, para mim, são as perguntas. E perguntas que a gente não vai acabar nunca de responder, né? São perguntas que uma sempre vai gerando outra, e eu acho que isso, para mim, é mais forte exatamente porque eu acho que eu entendo os festivais como um espaço de formação, né? E eu acho que a formação ela é um espaço de troca, né? Em que todos saem. Então, hoje, por exemplo, eu vejo muito mais necessidade de ter leituras de portfólio em Santa Catarina do que eu via há 10 anos atrás. Não que não existisse uma história da fotografia em Santa Catarina, não que não existissem fotógrafos. É diferente. É que era um outro olhar da fotografia, né? Então, o que a gente fez foi juntar um pouquinho essa questão da arte com a fotografia, a fotografia, a arte e a arte da fotografia juntas no mesmo espaço para a gente poder discutir essa pluralidade. Eu acho que tem uma pluralidade muito grande de possibilidades da fotografia, né? E
que acontecesse na história da fotografia em Santa Catarina, que ela foi sempre vista como uma fotografia de ofício, né? E mesmo fotografia de arte, e não também dando que essa fotografia de ofício também tem autoria, né? Claro, claro. Mesmo Mas é quando o claro que autor não vê ela dessa forma. cada coordenador de festival vai puxar seus interesses também, né? Aquilo que entende, não é, na verdade, nem interesses, é assim, o que eu entendo que é importante, né? Então, no meu caso, como minha base é arte e educação, então eu sempre vou trazer para essas duas questões e eu sempre vou entender que é um espaço de formação, porque essa é a minha profissão, né? Claro, Essa é claro, formações, né? Então claro. é difícil eu desatrelar da educação. A gente conversou hoje mais cedo, fizemos uma entrevista também com o Beto Skeff e com a Glícia, né, Gadelha, e que te mandaram um abraço e um beijo, evidentemente, por enquanto virtual, né, se possível. Eu adoro aqueles dois. Eu acho que Eles são... um trabalho lindo, eles fazem um trabalho muito lindo. Muito legal. E a gente falou muito desse negócio do encontro, né, dos encontros, como é que os festivais são encontros, né, e que também são pontes, né. E você, de uma certa forma, também fala um pouco isso, né, a ponte entre a academia e a não academia, a ponte entre Florianópolis e outros estados e outros países, né. Eu só conheço Glícia e Beto por conta dos festivais, né? Exatamente. Então, isso é de uma riqueza incrível, né? E uma das coisas que a gente falou também é que muitos desses encontros nos festivais e essa troca de saber, de conhecimento, e essa troca de perguntas e de respostas, como você pontuou, como você falou muito bem, acontecem paralelamente a, vamos dizer assim, o pilar principal, ou os pilares principais do festival. Acontece nos bares, nas casas das pessoas, nos encontros fortuitos na ponte de Paraty, ou no bar da esquina às 2 horas da manhã em Tiradentes, por aí vai. Então, eu acho que aqui a gente pode também, esse ambiente virtual pode nos servir para esses encontros, esses novos encontros, né? E podemos, inclusive, brindar, né? Eu posso beber uma cerveja daqui, você ouvindo aí, estaremos bebendo juntos virtualmente, mas estaremos juntos de alguma forma. Eu acho que cada vez mais essas ferramentas vão ser agregadas aos festivais. Nós não só estamos desenvolvendo as tecnologias muito rapidamente por conta e aprendendo a lidar com aquelas que já estavam há muito tempo disponíveis e a gente não lidava com elas por preconceito, claro, por preguiça ou por, né, eu dizia, isso não é para minha idade, não. Não, isso não é para minha idade. E agora eu estou dando aula, né? Então, eu acho que a gente vai agregar muitas coisas, né? Eu acho que a ciência está, como um todo, correndo atrás para dar resposta. Eu acho que uma coisa que me preocupa é que eu acho que não pode perder a possibilidade de humanizar. A gente também tem que humanizar em 20, o que seria em 200 anos em um ano, sabe? Também precisa humanizar. Porque essa é uma das minhas preocupações. Eu acho que a gente está numa bifurcação. A gente está achando que é normal drones nos vigiar, o celular me avisar que tem um vizinho que está com o coronavírus, ou que aqui em Santa Catarina está se usando isso, né? Vem pelo celular, assim, ó, avisamos que na sua vizinhança tem... Bom, eles estão, né? Big Brother. E a gente está achando isso normal em nome da saúde, mas até isso vai ser normal, né? Então, como está não tocando as pessoas, não vendo os amigos pessoalmente, então assim, nós precisamos conseguir absorver das tecnologias e também nos humanizar, né? E eu acho que a arte, a fotografia no geral,
ela tem uma capacidade absurda de humanização, né? Isso é que eu me pergunto sempre, assim, o que vai mudar na nossa relação com as pessoas a partir disso? Normal, eu não acredito que exista um normal, não, a gente não vai voltar ao normal, porque voltar não existe voltar. Exatamente. Então, eu me pergunto assim, como é que vão se estabelecer as relações, porque a gente não sabe até quando e nem como que esse vírus vai se transformar, né? Mutações ele vai ter, quantas outras. Então, são muitas perguntas assim que mexem muito com uma estrutura do que a gente vai fazer daqui para frente, né? E de quanto é importante a gente ter um compromisso com essa humanização, porque os caminhos da tecnologia, da ciência, em geral, eles vão muito longe. Eles vão absurdamente nesse período, exatamente necessidades, né? A gente precisa criar as necessidades humanas para que também sejam necessárias as ciências humanas, né? Que também sejam necessárias a arte, que também sejam necessários os encontros, porque as pessoas antes já andavam na rua assim ligadas ao celular, né? Então, será que isso vai afastar mais? Isso são perguntas que eu me faço. Será que isso vai afastar mais as pessoas uma da outra, do encontro do olho no olho, né? E que se torna mais, vai ser muito mais importante. Eu imagino que quando os festivais começarem a acontecer de volta, né? Tiradentes, assim, a gente estava indo, né? Quando Falta em Palmas foi cancelado, a obrigação que a gente tem de festejar esses momentos de encontro. Perfeito. Já combinamos lá o com o Beto, com a momento da Glícia no distância, o momento da distância, ele está sendo viabilizado. Agora, como é que nós vamos viabilizar os momentos de encontro? O momento de abraço, afeto, o momento... Tá? Esses a gente vai dar, e a arte e a fotografia são potentes nisso, na questão da humanização. Você falou de humanização várias vezes, né, e também de tecnologia. A gente tem que ter, super importante isso que você falou, né, que a gente tem que ter muito claro que a tecnologia tem que servir os humanos e não ao contrário, né? Os humanos servirem a tecnologia. Ave Flusser. Ave Flusser. Exatamente. Exatamente. Mais Flusser e menos George Orwell. Né? Menos Big Brother. Lucila, a gente, evidentemente, deliciosamente estourando o nosso tempo, mas antes de te agradecer muito, eu gostaria que você falasse alguma coisa para concluir, se você tem alguma coisa que você quer colocar, talvez uma pergunta. Na verdade, eu só tenho muito que agradecer. Tanto agradecer a vocês pela oportunidade de poder um pouco até relembrar da história do festival, poder falar um pouco aqui, poder relembrar das pessoas todas que fizeram parte desse processo, desde a Lu Renata, que montou comigo, as pessoas que coordenaram junto comigo o festival, né? Então, assim, agora na coordenação está a Ana Soquef junto comigo, passaram pessoas super importantes que coordenaram toda a parte de secretaria. Então, assim, foram tantas pessoas que passaram e tantas pessoas que eu carrego hoje como amigas e que fizeram parte desse festival e que são importantes. E então, assim, quando eu comecei, por conta do convite que vocês me fizeram, a relembrar isso, foi um momento de felicidade pensar, relembrar dessa trajetória e cruzar caminhos, assim, que agora, né, com vocês também, pessoas que eu já conheço de festivais, mas é importante saber que as pessoas estão construindo história, né? Porque essa história precisa ser construída, né? A história
contada, a gente precisa deixar ela para ser contada, né? A gente precisa deixar marcas e para que ela possa ser contada. E a gente não lembra de fazer isso no dia a dia, né? Então, fazendo, é maravilhoso de poder escutar as pessoas que estão construindo esse processo dos festivais, né? Os vários cantos do Brasil que tem festivais. Aqui a gente fala Santa Catarina, o Marcelo Fernandes, que é coordenador do PC, fala que o Santa Catarina é da BR-101. O 1 Porto Alegre e o 1 Curitiba, nós somos 0, né? É invisível para o resto do Brasil, né? É invisível para o resto do Brasil, parece que não existe, né? Então, o fato de existir essa rede, o fato de existir essas articulações, o fato de existir quem queira contar histórias é muito importante para a gente, exatamente para não esquecer a história, né? A história precisa ser contada. Então, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e por ter me feito relembrar essa trajetória e lembrar de tantas pessoas que fizeram parte dela. Maravilha. Não, super obrigado mais uma vez. Queria te dizer também que você conte com a gente, tanto com o Ateliê quanto o Instituto NOS, para espalhar faíscas por aí. Estamos aqui à disposição e que é realmente isso. Essa é uma palavra que vai ficar comigo, assim, muito, né? Faísca. Vou usar muito, adorei isso. Acho que é isso mesmo. É fazer com que isso se expanda cada vez mais, né? Então, e vocês também, Santa Catarina está à disposição. Assim, eu não tenho a chave do estado, mas eu convido para onde eu festival. Não, eu devo uma visita a Florianópolis há muitos anos, que eu tenho uma tia que mora aí. Na verdade, tia da minha mulher. E tem 88 anos, quase 88 anos, mora sozinha numa casa na Lagoa. Como é que é o nome da lagoa? Da Conceição. Lagoa da Conceição. Exatamente, eu conheço de foto. E todo ano eu falo para ela que a gente vai passar uma semana aí e tal. Então, agora eu tenho duas dívidas. Uma com o Floripa na foto e com a minha querida Tianizinha. Certinho, muito obrigada. Obrigado, querida. Muito, muito bom conversar com você e vamos ter outros papos, com certeza.